Estamos recebendo aqui no CBN Cotidiano a visita do Wilson Quirino. O Wilson é o presidente da ONG Oficina da Cidadania. Vamos conhecer algumas orientações, como que a gente pode exercer de modo efetivo o papel de cidadão no dia a dia da nossa cidade e da nossa vida em geral. Wilson, boa tarde. Obrigado por ter vindo ao CBN Cotidiano. Boa tarde, Bruno e sua equipe. É sempre uma satisfação atender ao convite dessa rede de comunicação e principalmente poder passar para os ouvintes da CBN Cotidiano as informações que são o motivo maior do nosso trabalho lá na Casa da Cidadania. Não tenha nem dúvida, muita gente nem conhece o trabalho e vai ficar conhecendo alguma coisa dele agora. O que é de fato a Oficina da Cidadania? Dê uma explanação para nós sobre isso. A Oficina da Cidadania é uma ONG fundada em 1996, portanto já com quase 20 anos de atuação na Paraíba, por sinal reconhecida de utilidade pública desde 2002, por um ato inclusive do então deputado estadual Ricardo Coutinho, e que tem no trabalho dos seus voluntários a sua maior importância, porque até hoje jamais recebeu recursos nem públicos nem privados e se mantém até hoje, talvez por isso a sua autonomia, à custa dos seus filiados. Essa era a minha pergunta. Vocês não têm nenhum parceiro a não ser os filiados? Apenas os filiados. Não recebem recurso de lugar nenhum? De ninguém. E esses filiados fazem como para ajudar a ONG a se sustentar? A principal forma de ajuda dos filiados, Bruno, e principalmente dos voluntários que prestam serviços nos diversos programas, é justamente disponibilizar o seu serviço, as suas horas, algumas pessoas até o dia todo, para prestar um serviço à população. Isso é o ponto-chave do trabalho da Oficina da Cidadania. Você tem vários profissionais de várias áreas que dispõem algumas horas da sua vida para poder ajudar quem não pode pagar essas coisas todas. Exatamente. A nossa equipe é constituída de psicólogos, advogados, assistentes sociais, técnicos em várias áreas que disponibilizam um pouco do seu tempo justamente para que possamos proporcionar aos nossos usuários informações técnicas e qualificadas, não informações aleatórias, mas, por exemplo, na área jurídica, quando damos uma informação, é uma informação legalmente fundamentada e que possibilite realmente ao usuário confiar naquela informação e buscar o seu direito que tenha sido violado ou ameaçado. Muito bem, um trabalho muito bom. Eu vou falar aqui da ONG, no que ela é possível atender ao cidadão. Direitos da criança e do adolescente, direitos trabalhistas e constitucionais, direitos do consumidor e do idoso, prevenção às drogas lícitas e ilícitas, requerimentos aos órgãos e autoridades, acesso aos serviços públicos, criação de entidades, legislação eleitoral e formação política, combate à corrupção e à improbidade administrativa, controle social e direitos inerentes à cidadania. Além do que, se for necessário, advogados, psicólogos, assim como o tema em questão exigir. E quem é que pode procurar pela sua organização e pode contar com a sua ajuda e a ajuda dos seus companheiros? Primeiramente, o nosso público-alvo prioritário é justamente o cidadão comum, aquele que, às vezes, pela falta da simples informação, fica alijado de um direito legítimo, e nós tentamos suprir a falta de outras instituições que deveriam, dentro do seu mistério, acrescentar a informação. Nós tentamos justamente fazer com que não seja pela falta dessa informação que o usuário fique sem ter acesso ao seu direito, através da instituição a quem compete garantir esse direito. Por exemplo, se um cidadão nos procura e nós identificamos que o problema dele é oriunda de uma relação de consumo, nós não temos competência para intimar partes, nem solucionar o problema lá na Casa da Cidadania, no nosso box. Mas nós orientamos que ele deve procurar o PROCON, estadual, municipal, e já dizemos tudo aquilo que ele precisa para chegar lá no PROCON, ser atendido sem mais delongas. Ou seja, você faz uma triagem completa do que ele precisa, se você puder você resolve, senão você o leva para onde vai resolver. E, inclusive orientando para o endereço correto do órgão a quem compete resolver o seu problema. Se você quiser fazer perguntas para o Wilson, pode ligar para cá, 2108-0101, use também as redes sociais, principalmente o WhatsApp,
que é o 8132-4088. Nós estamos próximos do repórter CBN, não vamos poder atender a todas as pessoas, mas aquilo que for possível nós passaremos ao Wilson. Você oferece esses serviços todos de forma gratuita lá, qualquer serviço, Wilson? Logicamente não faria nenhum sentido a instituição cobrar alguma coisa por esse serviço prestado, até porque ele é prestado por voluntários que se dispõem a fazer o trabalho gratuitamente. Todos os usuários que nos procuram na Casa da Cidadania terão as informações que lhe for dada de forma gratuita e, além do mais, outros serviços que implicam, por exemplo, deslocamentos em que vamos, às vezes, atender um chamamento de um conselho tutelar no interior, por conta de vocês, fazendo por conta da instituição, mas sem cobrar nada. O Josevaldo Silva, diz que lhe conhece inclusive pessoalmente, ele tem uma dúvida sobre Enem. A sobrinha dele diz que tem 16 anos e fez os pontos suficientes para ter certificação do ensino médio. Porém, tanto a IFPB quanto a Secretaria de Educação recusam-se a fornecer a certificação, alegando que, como ela só tem 16 anos, só seria possível se ela tivesse 18. Diz que um caso parecido aconteceu em Aracaju, e aí um jovem de 16 anos já conseguiu o certificado. Você pode orientá-lo nesse caso, ao Josevaldo? Com a maior satisfação, Bruno. A orientação mais correta, primeira, não poderia ser outra, é orientá-lo a buscar um advogado. Porque qualquer providência que for ser tomada, logicamente vai ser pela via judicial. Ou através de um mandado de segurança contra a instituição, que não quer aceitar, ou através do juizado de pequenas causas, mas enfim, o caminho primeiro é buscar um advogado que lhe dê a assistência necessária para que ele obtenha êxito no seu propósito. E vocês certamente lá têm profissionais habilitados para fazer isso, né? Vocês mesmos podem indicar. A própria Oficina da Cidadania tem, quando não a gente indica que busque a Defensoria Pública, que afinal de contas tem a função institucional de ceder advogado. Fazer isso. Agora sim o Jairo de Manaíra está conosco. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Bruno. Bruno, essa ideia lá de São Paulo de formar brigada contra desperdício d'água, eu acho que devia ser instalada aqui na Paraíba. Porque a minha família tem propriedade ali perto de Campina Grande, numa comunidade chamada Riacho dos Pombos. E lá a maioria das casas são ligadas sem hidrômetro e o desperdício d'água é total. Eu queria que vocês entrassem em contato com o pessoal da Cagepa para saber por que eles não usam hidrômetro, segundo eu fui informado lá que... Deu para entender. Infelizmente, Jairo, não é o momento da pergunta, porque nós estamos aqui com o Wilson sobre outro assunto. Que a qualidade da ligação está muito ruim. Não, e outra coisa, você percebe a preocupação que todos têm com relação àquilo que nós falamos aqui todo dia, das informações que devem ser prestadas pelos órgãos que a gente aqui cobra para informar o ouvinte. Até porque existe uma lei de acesso à informação. Não tenha dúvida. Cidadão, o ouvinte tem sente na nossa pessoa, como jornalista e na instituição, confiança para poder fazer esse tipo de pedido. Por esse motivo é que eles ligam para cá, Jairo. Nós vamos anotar o seu pedido e Cacá está sempre atento a essas coisas. Agora, Bruno, de certo modo, como a ONG do Wilson é a Oficina da Cidadania, de certo modo o ouvinte está exercendo a cidadania dele, seja de que forma for, não é isso, Wilson? Porque nós aqui discutimos até que a Cagepa, a informação sempre é a mesma, ou está em manutenção, ou tem algum equipamento quebrado. Isso não satisfaz, às vezes, o ouvinte, né? E muito menos o cidadão. Vamos falar de alguns exemplos de situações que vocês já orientaram e foram resolvidas, que você pode citar aqui, Wilson, por favor. Uma procura constante da Oficina da Cidadania é justamente para orientar categorias que estão em formação. Ontem mesmo, numa cidade do interior, que eu tive presente, um cidadão me procurou porque soube que a Oficina da Cidadania poderia orientá-lo nesse sentido. Para abrir uma empresa, é? Não. Qualquer categoria que quer criar associação, sindicato. Então nós damos toda a orientação sobre os passos que ele deve tomar, até às vezes orientamos até, elaboramos o próprio estatuto da entidade, promovemos a assembleia, enfim, colocamos ao dispor da categoria toda a estrutura que lhe permita realmente criar a sua associação, o seu sindicato, que é super importante. Esse é um dos trabalhos que a gente faz fora do posto de atendimento, mas em qualquer local. E de tudo que você recebe lá, qual é o que você mais recebe? Qual é o pedido mais comum que a sua ONG recebe lá, Wilson?
Por incrível que pareça, ultimamente, Bruno, tem sido pedido de pessoas de vários municípios do interior que denunciam a existência de parlamentares ou gestores públicos que estão exercendo mandato, tendo sido condenados por improbidade administrativa. Aí eles vão lá na sua ONG denunciar esse tipo de coisa. Exatamente. Importante isso, hein? Você então vai para todo o interior e recebe reclamações de todo o interior da Paraíba. Para a gente poder encerrar, infelizmente não dá para falar de tudo aquilo que você faz, mas eu queria me ater a um caso aqui que eu achei muito interessante. Prevenção às drogas, lícitas e ilícitas. Quando fala lícitas, você está referindo-se à bebida alcoólica, cigarro, essas coisas todas, e as ilícitas todo mundo conhece. Como é que você faz isso? Como é que você trabalha com relação a isso? Nesse caso específico, Bruno, as pessoas talvez não conheçam, e foi bom essa oportunidade. Lá no nosso posto de atendimento da Casa da Cidadania, nós temos, inclusive, uma quantidade enorme de material alusivo à prevenção às drogas. Desde cartilhas que podem orientar nas escolas a forma dos diretores, dos professores fazerem alguma coisa para prevenir o uso de drogas, até relatórios sobre as instituições que na Paraíba, por exemplo, prestam serviços nessa área. Enfim, lá no nosso box também temos a possibilidade de orientar famílias que estão com algum problema dessa natureza. Que têm filhos problema de droga, vocês indicam aonde procurar e tudo. Encaminhamos para o CAPS mais próximo, e inclusive fornecemos material que certamente vai ajudá-la a resolver, pelo menos em parte, o problema que afeta uma família que tem alguém envolvido com droga. Sem dúvida. Onde é que fica a sua associação? Como é que a gente pode fazer para achá-los? De que maneira pode se procurar esta Casa da Cidadania? Por uma questão até de conhecimento técnico, eu não vou falar com toda especificidade, mas vou dizer que a Casa da Cidadania, na qual a Oficina da Cidadania utiliza o seu box 8, fica no bairro de Manaíra. Então ela está localizada na Casa da Cidadania de Manaíra. E ali vai procurar você e a sua equipe, e vocês estão a postos para atender a todo mundo. Vai encontrar. Lá. Na recepção já é feito o encaminhamento para o box da Oficina da Cidadania. Então tá bom. Wilson Quirino, muito obrigado pela sua presença. Vamos conversar mais vezes. Parabéns pelo seu trabalho, que é sempre cidadania muito importante. Viu, Wilson? Muito obrigado. Nós é que agradecemos a possibilidade de informar a população sobre os serviços da oficina.